A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sérgio Bizarro por aqui, e nós vamos gravar hoje o terceiro vídeo do estudo do livro de Apocalipse. No primeiro nós falamos sobre uma visão panorâmica, do livro de Apocalipse. No segundo nós falamos sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a visão de Jesus glorificado. Ok? Vamos ler? Apocalipse capítulo 1, versículo 9 em diante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João se apresenta às 7 igrejas da Ásia como irmão na tribulação, no reino e na perseverança, e revela que por causa do testemunho de Jesus, ele foi parar na ilha de Patmos. Antes de tudo, temos aqui algumas lições. Devemos ser irmãos na tribulação, no reino e na perseverança. Quando João diz ser irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, ele está dizendo que todos passam por tribulação, lutas e perseguições. Porém, apesar das tribulações, devemos priorizar o reino, não deixar de anunciar a pregação do reino, mas perseverar, porque o mais importante é obedecer a Deus. Vamos ler um texto interessante em Atos capítulo 4, versículo 3. Atos 4, 3. Atos capítulo 4, versículo 3 diz assim: E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Agora vamos ler do 17 ao 21. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem ou em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. João diz que por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus é que ele foi parar na ilha de Patmos. João pregava a palavra de Deus e anunciava tudo sobre Jesus, e por isso tentaram parar a sua pregação. Mas foi na ilha de Patmos, onde tentaram calar a sua voz, que ele recebeu as revelações e visões mais importantes de seu ministério. João era o escolhido desde o ventre para receber do Senhor as revelações e visões proféticas, e por isso ninguém podia impedir os planos de Deus a respeito de João. Vamos ler um texto interessante lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Vamos ler agora Salmos 139, versículo 16. Salmos 139, verso 16. Diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Vamos ler novamente. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então observe que João já era um escolhido para receber essas revelações e visões do Senhor Jesus. Porque como nós lemos, Jeremias foi
escolhido para ser profeta desde o ventre. E o salmista, no Salmo de número 139, que nós acabamos de ler, ele está dizendo que Deus o viu no ventre ainda materno. E num livro foi escrito todos os dias da sua vida, sem que nenhum deles ainda havia. Então, João era o escolhido para receber essas revelações e essas visões do Senhor. Vamos dar continuidade. Vamos ler agora do versículo 10 em diante. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existem algumas interpretações a respeito desse dia que João está falando. Existem pessoas que dizem que este dia do Senhor é o domingo, outros que é o domingo de Páscoa, outros que é o sábado e outros que é o dia da vinda de Cristo e de seu julgamento. Porém, quando nós lemos com atenção o texto, veremos um paralelo com o que Jesus disse em Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus fala sobre a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira e a parábola do bom servo e do mau. Na parábola da figueira, Jesus dá um resumo de tudo. Ele fala que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Como sabemos, Noé foi salvo do dilúvio com sua família, e ninguém percebeu quando ele entrara na arca. Portanto, temos aqui o arrebatamento da igreja, que será em secreto. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja que o apóstolo Paulo diz: eis que vos digo um mistério, ou seja, um segredo, algo que está secreto, uma revelação. Portanto, quando João diz que se achou em espírito no dia do Senhor, ele foi arrebatado como no dia do arrebatamento da igreja. Em João capítulo 14, Jesus, falando com seus discípulos, promete vir buscá-los para estarem com ele na casa do Pai. Se Jesus vem buscá-los, logo eles o verão como ele é na presença do Pai, ou seja, glorificado, assim como João viu Jesus. Portanto, João foi arrebatado e viu como será no dia do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, veremos Jesus como ele é e como João o viu, glorificado. Vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia! Então, João foi arrebatado em espírito, e a grande voz, como de trombeta, que falava com ele, disse para ele escrever em livro e mandar às 7 igrejas. Nos próximos versículos, João descreve como ele viu Jesus glorificado, como está escrito no capítulo 1 de Apocalipse, dos versículos 12 ao 16. Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, em Mateus capítulo 17, versículos do 1 ao 8. Vamos ler Mateus 17, versículos do 1 ao 8. Vamos ler Mateus capítulo 17, versículos do 1 ao 8. Diz assim: 7 dias depois,
tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Eles viram o rosto de Jesus que resplandecia como o sol, e as suas vestes brancas como a luz. João viu muito além do que os 3 discípulos viram. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículos do 11 em diante. Dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia! Os discípulos caíram quando ouviram a voz de Deus, e Jesus tocou neles e disse: Erguei-vos e não temais. Quando João viu Jesus, caiu como morto a seus pés. Jesus disse para João: Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Jesus está dizendo para que João escreva as coisas que ele viu, ou seja, ele viu Jesus glorificado. As coisas que são, provavelmente são as 7 estrelas que João viu na mão direita de Jesus, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, a própria Bíblia explica a si mesmo. A própria Bíblia vai dar o significado das 7 estrelas, como também dos 7 candeeiros. As coisas que hão de acontecer depois destas são as coisas que Jesus ainda vai revelar a João, para que ele escreva para as 7 igrejas. Portanto, nós temos aqui a visão de Jesus glorificado. João viu Jesus glorificado, assim como os discípulos Pedro, Tiago e João viram
o Senhor sendo transfigurado na presença deles. Observe que esse mesmo João que viu Jesus transfigurado é o João de Apocalipse, que viu Jesus agora glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Até a próxima.